Vamos nos acomodando para ter início aqui a nossa conversa. Vamos lá. Nos acalmando para ter início. Gente, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Esse encontro é muito importante para nós do Colégio Oswald de Andrade, sobretudo para o programa Origens, né? Durante esse mês da consciência negra e as várias frentes e as jornadas das tarefas que o Oswald vem trabalhando ao longo desses últimos anos pelo programa, sobretudo no mês de novembro. Então, como vocês viram, nós anunciamos em nossos canais de comunicação um encontro com o goleiro Aranha. Ele prontamente atendeu o nosso pedido. Nós queríamos já há muito tempo, né, Aranha, fazer esse encontro. Mas, enfim, questões de agenda, enfim, fazer essa amarração foi um pouco complexo, mas deu certo. Ele vai contar um pouco da trajetória profissional dele, do importante trabalho que ele tem aí de antirracista, o enfrentamento ao racismo. Mas ele vai falar também um pouco da vida profissional dele, do meio do futebol e como ele conseguiu chegar nesse lugar aí, que depois ele vai trazer um número interessante, que é 0,002% das pessoas conseguem atingir em times da elite do futebol brasileiro. Então eu agradeço. Eu imagino que vocês o conheçam, mas eu vou fazer aqui uma breve descrição, se você me permite, Aranha, do seu currículo. Mário Lúcio Duarte Costa, o Aranha. Ele é ex-goleiro e atuou profissionalmente entre 2000 e 2018 pela Ponte Preta, Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras e Avaí. Símbolo no combate ao racismo, premiado pelo Ministério dos Direitos Humanos em 2014. É autor, escritor e palestrante, lançou em 2021 o livro Brasil Tumbeiro e José do Patrocínio em 2022. É um nome importante na luta no enfrentamento antirracista no futebol brasileiro. E, Aranha, muito obrigado. Eu não vou me alongar muito por aqui, vou deixar você conduzir o nosso encontro. E peço, por favor, que vocês segurem as perguntas. Nós vamos abrir para as perguntas. Eu vou deixar ele fazer aqui toda a apresentação e a construção do que ele preparou para hoje. E no final eu, André, vou circular aqui com esse microfone e levar a cada um de vocês para que vocês possam fazer aí perguntas e ajudar nesse debate. Nana Giovedi, por favor. Nana Giovedi é a nossa diretora do Oswald de Formações, que é responsável, junto com o programa Origens, por pensar essas palestras, esses encontros formativos à nossa comunidade. Nana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, André. Desculpa, cheguei só agora, gente. Eu ia apresentar o André e o Aranha. Boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui e ver também que nós temos vários alunos que estão aqui hoje, né? Quem não me conhece, eu sou a Nana Giovedi, diretora do Oswald de Formações. E esse grupo, a gente faz muitos diálogos oswaldianos que a gente chama aqui com a comunidade, né? E hoje eu acho que é um dia muito especial, porque é um dia que a gente está fazendo em conjunto com o nosso projeto Origens, esse encontro com você. E é muito legal e muito obrigada. E aí a gente vai seguir com a sua palavra e depois o André já falou tudo, né? Então a gente vai seguir com a palavra do Aranha e depois o André vai circular para pegar as perguntas de vocês. Muito obrigada, uma noite chuvosa, difícil chegar. E estamos todos aqui, eu fico muito feliz que vocês tenham chegado. Aranha, com você. Bom, boa noite a todos, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença
de vocês aqui, porque separaram um tempinho da vida corrida de todo mundo para estar aqui me ouvindo, né? Não vou apresentar nada aqui, não vim aqui para dar regra para ninguém, vim aqui para bater um papo, para conversar, contar algumas experiências minhas e responder o máximo de perguntas possível. Porque eu acredito que, através das perguntas, a gente entra no assunto que a gente realmente interessa, que nos interessa, né? Porque eu poderia vir aqui preparar um material muito sofisticado, vir aqui ficar apresentando e não ser aquilo que a galera realmente gostaria de saber ou entender. Então, dito isso, quero dizer também que é um ambiente seguro para todo mundo aqui, no sentido de poder perguntar o que quiser, falar o que quiser. Ninguém vai ser visto como racista, como uma pessoa simpatizante ou coisa do tipo, ou burra, que não sabe nada sobre o assunto também. Porque do nada agora decidiram que todo mundo tem que ser especialista nisso e não é assim que funciona. Então está todo mundo num ambiente muito seguro, tem gente de todas as idades aqui, tem crianças, tem adultos, então eu vou tentar fazer uma... Eu sei que sempre sai pergunta de Neymar, de futebol, de Messi, né? Mas é legal porque a gente não fica só nesse assunto maçante e chato do racismo, né? Então eu vou contar algumas histórias meio que aleatórias minhas, muito rápido, para a gente poder abrir para a pergunta e aproveitar bem mais, né? Primeiro, é sobre o impacto que o racismo às vezes causa na gente, a gente não percebe, não tem essa percepção, né? Essa aqui é minha filha, é minha esposa. Minha filha é minha assistente, ela me acompanha em vários eventos na escola, ela já está cansada de ouvir essas histórias que eu vou contar aqui de início, né? E eu costumo dizer para os meninos que na época da escola, quando eu tinha uns 10, no máximo 11 anos, eu era apaixonado numa menininha na escola. E o meu sonho de namoro era tocar nela. Outros tempos, né? O meu sonho era só tocar nela. E num desse recreio, a gente foi brincar de pega-pega. E eu falei, nossa, tá aí minha oportunidade de namorar hoje. Hoje eu vou tocar nela. E aí, quem que vai pegar primeiro? Ninguém quer pegar, né? Todo mundo quer correr. Eu falei, não, eu vou pegar. E aí eu parecia um leão na savana. Eu estava focado. Se tivesse alguém na minha frente, eu desviava, porque se eu tocasse nele, ele ia tocar na minha namorada. E eu dei a vida, eu corri muito, 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 muito. E aí, quando eu toquei nela, ela virou e falou assim, credo, não toque em mim, você é preto. E aí eu me encolhi, eu falei, nossa, eu pensei, nossa, verdade, eu sou preto, que ousadia é essa minha de tocar nela? Namorar, que isso? Eu fui para o banheiro, eu lembro como se fosse hoje, fui para o banheiro, me lavei, fui para a sala, não falei com ninguém. E depois daquele dia, foram muitos anos para eu conseguir olhar na cara das pessoas e, principalmente, tocar nas pessoas. Às vezes as pessoas estendiam a mão para me cumprimentar, eu só virei japonês. Ficava só do receio que eu tinha, porque eu achava que eu não era uma pessoa suficiente, sabe? Para quem é mais velho, assim como eu, a gente que é mais dinossauro, a gente é da época da bomba na escola, né? E aí, como eu não conseguia olhar para as pessoas, eu não conseguia mais, eu me sentia muito, eu entrei num buraco tão grande que eu fui reprovado, tomei bomba, no outono eu tomei outra bomba, no outono eu tomei, quando eu estava com 14 anos, estando com menino de 10. Eu era aquele moleque grandão, repetente, cheio de molequinho pequeno na minha sala. E aí, como que eu fazia para poder comandar tudo, para me sentir bem? Eu passei a ser o malandro da turma, né? O valentão, o malandro. E aí eu comecei a dar muito trabalho na escola. Quer dizer, uma frase que a menina falou, sem maldade ou com maldade, não faço a mínima ideia, mas uma coisa que eu ouvi me colocou num buraco tão profundo que eu demorei muitos anos para sair de lá e entender tudo isso, de onde vinha tudo isso, essa insegurança minha, né? E isso vai pela minha carreira, pela minha vida toda. Eu lembro que já no futebol, eu fazia muito teste, e para quem não sabe, o futebol, ele é um esporte que a criação dele ela é extremamente elitista, não é só racista. Se você fosse branco, mais pobre, o futebol também não era para você. Não era para você praticar futebol. Era um esporte como se fosse hoje aquele de cavalo, polo, né? Chama. Era um esporte caríssimo, era um esporte muito da elite, assim.
E as pessoas não queriam que os negros participassem do futebol. E depois da Copa de 50, teve uma Copa do Mundo aqui no Brasil antes, de 2014, que o Brasil perdeu e o goleiro era negro, e ele falhou num lance. Era a brecha que todo mundo queria, todo mundo que era racista, né? E aí eles diziam, tá vendo? Falhou porque é negro, não dá para confiar. E aí eu cresci no futebol nesse ambiente, onde o negro não era confiável para jogar no gol. Então, todo mundo fazia o teste uma semana de avaliação, eu ficava 2, 3, 1 mês, eu já fiquei 5 meses de avaliação. 5 meses esperando eu frangar, eu falhar, para poder me dispensar. Falei, tá vendo? Durante a minha carreira profissional, em time grande, jogando Série A de Campeonato Brasileiro, joga 1, joga 2, joga 3, joga 4, vou jogando um monte de partida, e aí quando eu perdia, ou tomava um gol, né, uma falha, aí já apontavam. Tá vendo? Não dá. E outros goleiros falhando, e aí quando pegava um pênalti, decidia um jogo, é só dar tempo para ele, ritmo de jogo, para ganhar confiança. Então isso nunca me abandonou. Por isso que o tema aqui era racismo ou mimimi, porque a gente tem que decidir até que ponto isso realmente impacta na vida da gente e até que ponto a gente se aproveita disso para levar alguma vantagem, né? Ah, mas como que você percebe isso? Eu já fui dispensado de 3 times pela minha cor. Como que eu sei disso? Na minha casa não tinha telefone, tinha um orelhão em frente à casa da minha mãe, na rua, e aí eu dava aquele telefone e falava que era da minha casa. Aí quando eu tocava, todo mundo, os vizinhos já sabia, é pro Marinho, na época. Entendi, era um empresário de Campinas. Quero gerenciar sua carreira. Eu falei, mas como que você tem meu telefone? Como você me conhece? Aí ele falou assim, não, o treinador, hoje eu posso falar que ele é falecido e tal, o Cidinho passou o seu telefone e falou para cuidar de você. Eu falei, mas o Cidinho me dispensou, tem 2 semanas. Ele falou, é justamente por isso. Porque pediram para ele te dispensar, porque eles não querem goleiro preto lá. Só que como ele não acha isso uma justificativa justa, ele falou, estou dispensando ele, mas eu queria que você cuidasse desse menino para mim, que eu acho que ele vai virar goleiro. Essa foi uma das primeiras. Tem um diretor muito famoso no interior de São Paulo também, que eu fiz um teste, um jogo treino, e eu fui o melhor em campo disparado, o melhor em campo. E acabou o jogo, ele veio na minha direção, estendeu a mão, sorrindo. Ele falou assim, parabéns, você agarra muito. Falou com essa palavra, você agarra muito. Na minha mente, eu falei, nossa, passei. Aí, no final, ele disse, pena que é crioulo. E aí eu falei, nossa. E aí eu ficava, toda vez eu chegava em casa, falava, mãe, não quero mais jogar bola. E aí minha mãe falava, você tentou até agora? Tenta mais um ano. No outro ano, nada. Mas agora não dá mais. Minha mãe falou, já tentou no ano passado. E se não der o ano que vem, você para. Aí eu, mais um ano. Passando pelas mesmas coisas, time atrás de time. E aí chegou no 4º ano, eu falei, mãe, já foram 3, não dá mais. Ela falou, vamos fazer o seguinte então. Para a gente ficar com a consciência limpa, tenta só mais essa. Se der, beleza. Se não der, você pode procurar um trabalho. Eu falei, beleza. Aí eu fui para Rio Preto. Em São José do Rio Preto, por que eu consegui ficar? Era uma época que vinha japonês, os japoneses pagavam para aprender futebol no Brasil. E aí tinha 23 japoneses e nenhum brasileiro, precisava de um goleiro. Manda esse negão lá. E aí eu fiquei quase 8 meses com os japoneses. Não tinha internet, celular, WhatsApp, tinha nada desses negócios. Dormia, comia, tomava banho, treinava, eu ficava só com os japoneses. Deu uma semana, eu não tinha conversado com ninguém. Fazia uma semana que eu não falava com ninguém. Eu pensei, eu vou enlouquecer nesse lugar aqui. Se eu não falar com alguém, que eu vou enlouquecer. E eu comecei a estudar com os japoneses para aprender uma frase, alguma coisa para falar. Estudando. Daqui a pouco, o meu Nihongo estava melhorando. Eu comecei a compreender algumas coisas. E aprendi um pouquinho de japonês. Fiquei metido pra caramba. Chegava em Pouso Alegre lá, ninguém sabia onde eu estava. Onde você está? Estou morando no Japão. Estou jogando no time do Japão. Tira! Estava em Rio Preto, interior de São Paulo. Então fala japonês aí. Aí eu ia e soltava meu Nihongo. Sei cantar rap, música igual ao Roberto Carlos. Mas aí as portas foram se abrindo. Como eu fiquei 8 meses nesse time, um outro time foi e me pegou, e aí foi esse processo. Mas sempre demorado.
A maioria dos meus contratos nos times grandes, vi o Aranha no Atlético Mineiro, vi no Santos, A maioria das vezes era contrato de 1 ano. Porque, não dá para confiar, vai que ele vai falhar, né? Então a gente já dispensa, já fica mais fácil. Aí eu passava 1 ano, aí eu conseguia mais 1 ano de contrato ou 2. Minha carreira inteira foi assim. E bastou um episódio na Arena do Grêmio, eu saí do Santos, eu fui praticamente expulso de lá, né, conduzido a sair de lá, fui para o Palmeiras, fui para ficar 3 anos no Palmeiras, fiquei 1 ano, e eu saí do Palmeiras, que está na ponta da pirâmide, eu não recebi mais nenhuma proposta. Nenhuma. Eu virei um encrenqueiro. Ninguém queria, tá? Bateram num negão lá no Rio, chama o Aranha para falar. Tudo era comigo. Então, assim, eu estou falando alguns poucos exemplos assim das coisas que aconteceram comigo, para a gente poder pegar um gancho, formular uma pergunta. Eu poderia falar aqui dias, várias e várias histórias que aconteceram comigo, como o dia que eu estava encostado, fui levar um menino no médico, porque era um dos poucos que tinha carro lá no alojamento da Ponte Preta, e eu estava encostado no meu carro, e passou uma viatura da polícia, e os caras olharam para mim, eu pensei, tudo sempre. Revistar, pedir documento, está tudo certo, vida que segue. Mas dessa vez não. Eles já me viraram, me algemaram, me deram uma rasteira, caí de cara no chão. Aí me espancaram, me bateram muito com a arma, machucou muito minha cabeça. E o povo, todo mundo no hospital assistindo. Mas ninguém se meteu. Mas me bateram muito, me colocaram dentro da viatura para levar embora preso. E eu falava, eu sou jogador, eu jogo na Ponte Preta. E não ouvia. E não tinha selfie, foto, era só autógrafo. Eu tinha dado poucos autógrafos na frente do hospital. E o segurança da ponte que estava comigo ligou lá na ponte. Não sei o que o Aranha aprontou, mas vão matar ele aqui, estão levando ele embora. E aí foi a sorte, porque o presidente da ponte ligou para todo mundo da imprensa, falou, corre para a delegacia, que estão levando o Aranha lá e parece que ele está machucado, ele apanhou. Porque se eu chego quando chegou já tinha muita gente da imprensa lá. E aí tinha que explicar o porquê daquilo. A gente confundiu ele com um bandido. Tá, mas qual foi a atitude minha que fez isso? Né? Porque às vezes a gente não é perguntar o que eu fiz, mas o que eu não fiz, né? Eu não fiz nada. Eu só estava encostado. Eu não estava com a mão na cintura, não estava fazendo cara de mal. Eu não estava fazendo nada, eu não estava correndo, me escondendo. Qual é a única coisa que a gente, pensando junto aqui, que poderia ser para me confundir com um bandido, a não ser minha cor, né? Então, essas coisas, passou em tudo quanto é jornal. A Ana Hickman, na época, falou, tadinho dele, eu fiquei todo empolgado, sonhador. Mas, enfim, foi um de vários outros fatos que eu passei, assim, que eu poderia falar muitas coisas aqui, mas eu vou abrir para as perguntas para a gente ter uma interação melhor, sabe? E a gente falar sobre vários assuntos. Diga, Maravilha. jogador. Pera aí que eu vou levar o microfone. Tem um jogador aqui, ó. Vou levar até aí. Que aí a gente consegue capturar o áudio. Quem é o jogador? Aqui, ó. Você? Bora. Ele foi o mais rápido. Eu quero saber qual base de futebol, qual clube primeiro você jogou pra te verem pra você jogar no profissional. Tá vendo? Ele foi muito rápido. O primeiro foi o América de Rio Preto, que eu falei para vocês, que eles me aceitaram, mas porque tinha que ficar alguém com os japoneses lá e não tinha ninguém para colocar. Mas foi o América, e depois a Ponte Preta. Tem um ali, vou fazer aquele São Paulino primeiro e volto aqui. Boa noite. Eu queria saber que time que você torce? Essa é a pergunta mais fácil que tem. Brasil. Tá. Bom, eu joguei 9 anos na Ponte Preta. Mais de 200, uns 500 jogos eu tive lá. E no Santos, mais 4 anos.
Inclusive, eu ensinei o Pelé e o Neymar a jogar lá. Então, eu falo que eu torço para o Santos e para a Ponte Preta, porque foram os times que eu fiquei mais tempo, que deu um tempo para a gente se identificar mais. Foram esses dois times, que eu torço para esses dois times. O Neymar é bonito? Não, parece uma boneca velha. Eu queria saber por que te chamam de aranha. Tinha um treinador na minha cidade, uma ótima pergunta que dá para encaixar sobre o assunto. Por que hoje não tem mais apelido no futebol? Porque lá na Europa, eles criaram uma regra que quem tem o passaporte europeu não ocupa a vaga de estrangeiro. Então, você pode ter 10 brasileiros lá no time, desde que ele tenha o passaporte europeu, a descendência. O negro não tem essa descendência, só africano, e não tem passaporte africano que abre porta. Então, o que acontece? O menino está lá, ele coloca o nome dele e o sobrenome italiano, holandês, alemão, seja qual for. O empresário, o treinador, o diretor do clube, ele vê o menino jogando bem, vê com aquele sobrenome e fala, opa, tá aí uma boa oportunidade de mercado. E aí todo mundo começou. Tem até negão com sobrenome de italiano, eu falei, que arrumou isso aí, alemão? Tentando. E aí, na minha época, era apelido. O bom era quem tinha um apelido legal. E na minha cidade tinha um treinador que colocava apelido em todo mundo. Se chutava forte, o apelido era Pedrada, tinha uns 15 pedradas. Aí ele ligava lá no time, ligava lá, falava, tem um jogador aqui, o Marcelo, mas ninguém conhece ele como Marcelo aqui. Porque ele é tão rápido que o apelido dele é Flecha. E aí os goleiros eram Aranha, porque parecia que tinha um monte de braço. Tem um goleiro aqui, o nome dele é Aranha, o apelido dele é Aranha, porque ele tem vários braços e tal. Aí o pessoal acreditava e falava, quero ver essa aranha aí, se tem stand de braço mesmo aí. Foi isso, a estratégia de marketing, né? Naquela época, acho que não existia esse nome, né? Marketing. Mesmo depois de você jogar na elite do futebol, ainda o racismo é muito constante? Sim, porque eu posso ganhar o dinheiro que for, o título que for, isso não vai mudar a minha cor, sabe? Nós já passamos, como família, muitas situações, morando em lugares muito caros, em imóveis muito caros, e já passei, eu passo hoje, eu moro num lugar muito bom na minha cidade, e por ser uma região plana, todo mundo faz caminhada ali, os dinossauros tudo fica andando lá, sai da tumba e fica andando lá, e aí eu também falei, também vou caminhar, estou precisando, comi muito McDonald's, comecei a caminhar também, só que eu estou caminhando, aí o pessoal troca de calçado. Às vezes está conversando, sabe quando você vai despedir da pessoa no carro, está do lado de fora, o portão está aberto, aí você vê que bate um desespero na pessoa, aí, então tá bom, fecha o carro rapidinho, o outro já entra, fecha o portão. Já aconteceu de eu estar vindo caminhando, e a pessoa está entrando na garagem, o portão está abrindo, aí a pessoa me vê, fecha o portão de novo e sai com o carro. Então eu vou passando esse tipo de várias experiências, às vezes eu volto chateado para casa. Porque algumas vezes a pessoa sabe que é o Aranha. Está com a camisa do Santos, com a camisa do Atlético Mineiro, sabe que sou eu. Mas é o momento dela se sentir superior a mim, de me ferir. Eu fazendo isso, eu vou pôr ele no lugar dele. Ó. Eu vou ferir. Qual foi o melhor jogador que você já jogou junto? Bom, joguei com vários jogadores bons, muito bons. Mas eu acho que o Neymar... Joguei com muita gente boa mesmo, mas eu acho que o Neymar é o que mais marcou, assim. Né? Ele era muito diferente, até hoje, né? Ele é muito diferente. Então, eu também concordo. Mas todo mundo quer esse dramático no time. Né? Você já viu a dancinha do Neymar? Do tchu-tchá-tchá? Foi eu que ensinei para ele. Queria saber a sua opinião em relação ao que vem acontecendo com o Vinícius Júnior de ridicularização do racismo que ele tem sofrido e como as pessoas conseguem ser racistas hoje, mesmo o melhor jogador do esporte sendo negro. Boa. Bom, primeiro que assim, tá muito legal, muito bacana, Vinícius Júnior é o representante contra o racismo, é um herói.
porque o Real Madrid está ganhando, ele está fazendo os gols dele, está dando tudo certo. Quero ver na hora que as coisas começarem a dar errado. Que o Real Madrid perdeu o título, que ele parar de fazer gol. Na seleção mesmo ele já é muito criticado, porque ele não está ajudando a gente, né? Mas no Real Madrid, quando as coisas não acontecerem, pode ter certeza que o peso para ele vai ser maior. Eles vão tentar dispensar ele o mais rápido possível, porque ele virou um problema, né? Então é muito complicado falar sobre racismo, porque sempre tem consequências depois. Você não vai falar e ficar por isso mesmo. Sempre vai ter uma retaliação. Talvez seja um pouco pesado, mas se você tivesse a opção de trocar de cor, você trocaria? Hoje não. Porque eu já sou um dinossauro bravo, grandão, tal. Agora tá bom, beleza, consigo. Mas na infância, depois daquele negócio com a menininha, com a minha ex-namoradinha, quando eu namorei, eu pensei muitas vezes. E quando eu era dispensado de clube, muitas e muitas vezes eu queria. Teve uma época que eu só andava na sombra. Eu ia para a escola a pé, eu só andava na sombra. Se tivesse um pedacinho de sombra, eu ia assim, ó. Eu falei, quem sabe se eu não andar no sol, eu vou ficar mais claro. Se eu ficar mais claro, as coisas vão ser melhores para mim. Então, assim, eu já desejei muito ser branco. Hoje em dia, não. Boa noite, Areia. Eu queria saber qual o sentimento que você tem vindo aqui, que a gente está numa plateia majoritariamente branca, acho que só um garotinho e uma outra pessoa aqui. Depois de tudo que você passou, vim aqui e ver que realmente a representatividade negra, preta, é quase nula nesses ambientes mais sofisticados, Sim. enfim. Bom, eu faço esse tipo de coisa desde 2004. Muita gente acha que eu comecei a falar depois do episódio do Grêmio, mas desde 2004 eu faço isso. Eu vou em colégios particulares, colégio público. Cada colégio particular que eu faço, eu consigo atender 2, 3 colégios públicos, voluntários. Mas eu faço muita empresa, casa de menor infrator, cadeia, presídio, tudo quanto é lugar. ONG, vou muito lugar, eu viajo muito. Minha família está comigo hoje porque tinha 2 semanas que quase que eu não ia em casa praticamente, né, rodando. Mas é um ponto muito importante porque no Brasil acontece um fenômeno que ninguém consegue explicar. Tirando o continente africano, no Brasil é o lugar que mais tem negro no mundo, né? E você vai num restaurante, se você olha para os lados, você não vê, a não ser com a bandeja na mão ou na cozinha, né? Quando eu faço nas empresas, eu sempre peço para o pessoal fazer uma reflexão. Quando vocês recebem o salário de vocês, em qual momento esse dinheiro vai para a mão de uma pessoa negra? É o dono da loja de carro, da padaria, do açougue, da casa que você comprou? Em qual momento? E aí a pessoa não vale esmola nem manobrista, sabe? Então, a gente fala, cadê esse povo? Onde é que anda esse povo? É um fenômeno muito interessante, porque por isso eu fiz o Brasil Tumbeiro, porque eu tinha que mostrar para as pessoas, não só negras, mas para as pessoas brancas e pobres, também na periferia, que existe também outras pessoas, que existe um outro caminho, que não é só o futebol e a música, sabe? Na época da escravidão, que era o pior momento para ser negro, tinha engenheiro, médico, advogado, tinha de tudo. Se a gente não tivesse perdido essas referências, hoje nós teríamos um país melhor para todo mundo. Por quê? Porque como que a gente quer viver num país melhor se metade da população tem que ser puxado por vocês, por nós que estamos aqui? A gente fica arrastando corrente. Não. A gente tem que dar condições melhores para todo mundo, igualdade de oportunidade. O movimento negro, essa luta antirracista, nunca fala em superioridade. A gente sempre fala em igualdade de oportunidade, né? Não é tirar nada de ninguém e dar para mim. Tem a mesma chance de oportunidade, né? Mas estar nesses ambientes, nesse momento, para mim é um momento de muita satisfação. Por quê? Porque eu vejo pessoas preocupadas em melhorar não só o seu ambiente familiar, mas melhorar o país. Eu faço muito colégio. Eu fiz aqui a Beacon essa semana.
fiz 2 sessões lá, e eu vejo que existe uma preocupação real, porque meus meninos passaram por isso, minha família passa por isso. Às vezes a gente está num condomínio, está morando num lugar que não tem pessoas negras, e acha que está tudo bem. Só que uma hora vai ter que sair do casulo, vai ter que ir para a rua. Tem os meninos de Valinhos, nem sei se vocês estão estudando aqui, eu falando demais. Mas tem os meninos de Valinhos que cometeram um vacilo, um erro, um crime, que dificilmente eles vão estudar em alguma escola aqui no Brasil, porque a fama chega antes. Aonde eles chegarem, é os meninos racistas. Qualquer brincadeira já é suspeita, qualquer gesto já é suspeito. Então, olha o prejuízo, porque todo mundo, os alunos que estão aqui, os filhos de vocês estão aqui, e na faculdade, é um investimento no futuro. Você imagina o pai daquelas meninas que fizeram um bullying com aquela moça de 40 anos, com aquela mulher de 40 anos, na faculdade, pagou o colégio particular a vida inteira, pagando a faculdade, na hora H ela vai lá e faz uma piada de mau gosto, que não cabe mais, e encerrou para ela no Brasil. Não tem mais batizado, aniversário, festa, missa, culto, colégio, não tem onde ela não tem, fica sem lugar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala hoje, cuidar desde sempre para as pessoas verem com naturalidade, para não ter problema. Mas é isso, né? Não é fácil, mas tem que ter um começo. Não existe uma maneira de resolver um problema sem falar sobre ele primeiro. Que ano você começou a jogar? Nossa! Eu ia perguntar isso, só que eu não vou perguntar. Eu comecei a jogar, eu tinha uns 12 anos, né? Isso é 1992. Você terminou? Em 2018, no Havaí. Olha o fã do Messi. Você ainda sofre atos de racismo? Oi? Você ainda sofre atos de racismo hoje em dia? Aham, bastante. Muitas vezes. Andando na rua, às vezes numa loja. E o que me deixa triste é que, às vezes, a pessoa me conhece e quer me ferir, mas me deixa muito triste. Às vezes eu chego num lugar e as pessoas não me reconhecem e me tratam super mal. E aí, depois que descobre que é o Aranha, aí me trata muito bem, exageradamente. Eu falo, pô. Pessoa é pessoa, Né? Exatamente, eu também penso assim, certinho. Qual um adversário de um time é o melhor adversário que você jogou contra? Essa é uma pergunta boa, viu? Para eu ficar todo metidão. Você sabe que eu enfrentei o Messi, né? Lá no campo do Barcelona tinha quase 100 mil pessoas. E o Messi ficou com medo de mim. Não. O Messi tremeu. Ele achou que ia fazer um monte de gol, fez um só. É que os outros fizeram mais um, cada um deu 8. Mas eu aprendi que eu falo, meu irmão fala que, cara, isso é muito burrice que você fala. Você não deveria falar mais isso. Mas foi um avanço paralisante. É o tá ruim, mas tá bom. Pô, foi ruim perder pro Barcelona, tomar uma goleada? Foi péssimo. Detalhe. Mas no mínimo vocês jogaram. Né? Mas joguei contra o Barcelona, contra o Messi, lá no campo deles. Passou pro mundo inteiro. Isso foi bem legal. Então, quer dizer, estava ruim, mas ao mesmo tempo estava bom. Né? Estava avançando, mas estava brecado. Isso aí é passado, né? Mas aí a foto que eu tenho, não tem foto tomando gol, né? Você se importaria de contar o que aconteceu no Grêmio? Não. Eu fui jogar. Ele perguntou se eu me importaria de contar o que aconteceu no jogo do Grêmio. Eu fui fazer um jogo, uma decisão de Copa do Brasil, Grêmio e Santos, lá em Porto Alegre. E desde 2004 eu faço esse tipo de coisa. Eu sempre fui do movimento hip hop, sempre fui um cara atento a essas questões políticas, sociais e tudo mais. Já tinha acontecido vários episódios. E eu estava no jogo do Grêmio, passando para o mundo inteiro. O time ganhando de 2-0.
E eu comecei a ouvir um som e eu falei, caramba, será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Será? E eu comecei a prestar mais atenção. Eu falei, cara, eu acho que é. Aí eu virava para os repórteres atrás e falei, vocês estão ouvindo isso? É isso mesmo? É som de macaco? E eles não falavam nada. E aí, nisso que eu estava falando com o repórter, eu olhei uma galera me xingando e eu falei, cara, filma isso, porque eu sabia que eu tinha que ter provas. Porque eu já vou contar o episódio que aconteceu comigo, que não teve provas, então... Eu falei, cara, filma, e ninguém queria filmar. Ninguém queria filmar. Eles não viravam a câmera. E estava aquele... Eu falei, pô, você imagina só, meus amigos do rap, meus amigos de periferia, as pessoas que eu conheço, todo mundo vendo eu passar por isso, me vendo passar por isso, e eu em silêncio. Aí eu fiquei pensando, e o jogo rolando. O time do Santos era muito bom, a gente estava ganhando de 2-0, e eu pensando, o jogo rolando, e eu pensando, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Já sei, vou falar com o juiz. Eu falo com o juiz, ele para o jogo, o cara fala no alto-falante lá, gente, vamos parar com esse canto, papapá. Porra, eu fiz a minha parte, ele fez a dele, beleza. Quando eu falei com o juiz, cara, tá acontecendo isso, e você falou assim, volta pro gol que eu vou te dar um cartão agora. E aí eu voltei pro gol. Quando eu voltei pro gol, aí a galera comemorou. Tá liberado. Aqui é assim mesmo. E aí intensificou os xingamentos. E aí foi nessa hora que uma TV de fora pegou um grupinho. Mas eu seria incapaz de ouvir 8 pessoas no estádio com 40, sei lá, 30 mil pessoas. E aí pegou aquela galerinha, pegou a menina xingando, que foi na onda dos amiguinhos que eu sempre falo. O seu melhor amigo pode ser o seu pior inimigo, porque ele sabe todo o seu segredo. E aí, a menina que tinha menos a ver com a história, acompanhou a galera, me chamou de macaco, pum, a câmera pegou ela certinho. E aí o negócio foi para o mundo inteiro. Hoje eu não sei nem como que ela vive, se ela vive. Porque ela não tem mais paz em lugar nenhum. E até hoje o pessoal do Grêmio tenta provar que a culpa é minha, que eu provoquei os torcedores. Teve, uma semana depois. Uma semana foi empate no segundo jogo. Mas o torcedor do Grêmio, até hoje, fica chateado comigo, achando que eu desclassifiquei o time. E eu passo muitos episódios ruins com torcedores gremistas até hoje, né, por conta desse jogo, desse episódio. Eu fiz uma matéria e a TV foi investigar a torcida do Grêmio. Como que vai ser no segundo jogo? Como será que vai ser? O Grêmio colocou 3 câmeras só para me filmar, para pegar um gesto meu, suspeito. E a torcida do Grêmio estava discutindo no Facebook, no WhatsApp, no negócio, como que nós vamos atacar o Aranha sem usar palavras racistas. Aí eu ouvia de tudo, bola de neve, ursão, de tudo, só coisa assim. E aí ficaram o jogo inteiro me vaiando, eles acharam que a melhor forma era vaiar, em vez de xingar, de falar alguma coisa. E aí toda vez que eu pegava na bola era uma vaia muito pesada. Isso mostra o quê? Mostra que eles estavam coniventes com aquela situação racista que estava acontecendo. Fala, meu jogador. Você é jogador? Foi legal você jogar no Palmeiras? Muito legal. Eu ganhei uma Copa do Brasil lá. Eu nunca tinha ganhado a Copa do Brasil. Fui campeão da Copa do Brasil. Ganhei um monte de camisa do Palmeiras. Verdade. O que você acha que a gente podia fazer de diferente nas escolas para não acontecer o que aconteceu com você quando você era criança? Sim. Eu falo muito nas escolas também sobre bullying. E cabe no mesmo cesto assim, do racismo, né? A gente quer ser respeitado, mas muitas vezes a gente não respeita as pessoas. E eu não acredito na galera mais velha, assim, de mudar alguma coisa, né? Eu acredito na rapaziadinha, nos jovens, que já vão crescer com uma mentalidade um pouco mais, né, diferente da nossa. O racista, não só o racista, mas o violento, o cara que pratica bullying, esse cara, esse mau elemento, ele precisa de 2 coisas para ele interagir, para ele se sobressair. Ele precisa se sentir seguro e confortável. Confortável no sentido que ele vai fazer praticar a violência dele e ninguém do lado vai criticar. Vão dar risada, sabe, de estar junto, e ele vai ficar de boa, vai ficar grandão. E seguro
na questão que ele sabe que ninguém vai ter nenhuma atitude violenta contra ele. Você imagina num jogo... Eu fui receber uma homenagem lá em São Januário, no campo do Vasco, fica na favela, deveria ter mais ou menos uns 20, 25 mil negros no estádio. Você imagina o camarada levantar no meio da torcida, com 10 mil negros em volta e chamar alguém de macaco. Os caras vão arremessar ele lá dentro do campo. Então ele não vai fazer isso. Ele vai sempre escolher, o valentão vai sempre escolher o melhor momento, quando ele está confortável e seguro para fazer. Quando a gente tira essa segurança e esse conforto do racista, do violento, da pessoa que tem essa mania ruim, ela para de agir. Sabe? E como que é isso? Pô, tá todo mundo criticando, tá pegando no pé dele porque é gordinho que nem eu, é gordo. É só não abraçar a ideia. A gente tem que estar, não. Não ri, sai de perto. Fala, cara, se você quer fazer isso, você não pode ser meu amigo. Então a gente tem que ensinar as pessoas a respeitarem as outras. Eu acho que a maior parte dos problemas que a gente tem de socialização no nosso país, assim, no nosso meio, diz respeito à educação, não à educação escolar, mas de respeitar o próximo. Se você respeita as pessoas do mesmo jeito que a gente quer ser respeitado, você não vai ter racismo, você não vai ter homofobia, você não vai ter gordofobia, nada disso. Só respeito, né? É bem simples, né? Parece muito simples, mas sempre tem... A gente, no futebol, a gente chama de laranja podre, que vai estragando o grupo. E olha como que é na vida. Eu gravei para o Profissão Repórter uma vez, em 2017, e a Polícia Federal tinha feito um levantamento que tinha por volta de 150 grupos nazistas em atividade no Brasil. Né? Hoje nós estamos chegando em 300. Quer dizer, a outra turma está se movimentando, está conquistando, está crescendo. Então, se a gente não cria um movimento ao contrário, eles só vão crescer, influenciar cada vez mais. A gente já viu aí gente fazendo ataque em escola, criança, preocupado com criança agora na escola, porque uma hora a violência vai bater na nossa porta. Não tem jeito. Aqui, ó, aranha aqui. O que você faz ou como você reage quando você vê uma pessoa negra sofrendo racismo em lojas ou restaurantes? Bom, eu fico muito triste, porque poderia ser comigo, com algum parente meu, algum amigo meu. Eu fico muito triste e eu tento acolher essa pessoa. A gente tem que ser inteligente de não entrar em briga, em colocar em situação de risco. A gente não sabe o que a outra pessoa está disposta a fazer, mas a gente pode agir, por exemplo, aqui na escola, quando você vê alguém sendo perseguido, você não precisa ir lá ser o valentão e brigar. Você chega na professora, chega na diretora, chega em alguém que você confia e conta. Fala, ó, não fala que foi eu que falei, mas está acontecendo isso, isso e isso. E aí o adulto vai resolver. Você teve alguma motivação para começar a jogar futebol? Tive. Acho que a maior de todas as motivações. Precisar. Não ter outra, não enxergar, não é que eu não tinha outras oportunidades. Eu não enxergava. Eu não via a escola como um meio de transformação. As pessoas que eu via da minha cor, que se davam bem, eu estava jogando futebol, eu estava cantando pagode. Na minha época era isso. Hoje é cantando funk, jogando futebol, né? Então, assim, eu pensava assim, se eu praticar um esporte e sair de casa, é menos um para comer, menos um para tomar banho, eu vou ganhar roupa, que eu vou ganhar uniforme, era o que eu pensava. Então, aonde eu morava, onde eu dormia, era muito ruim, era tão ruim que eu queria arrumar qualquer lugar fora para poder melhorar de vida. Então, essa era a minha maior motivação, sabe? Se eu dormia numa cama ruim, num alojamento horrível, eu falava, nossa, mas lá em casa também tá péssimo. Dormia num banco de madeira. Eu falei, não, vou ficar aqui mesmo. Essa era a minha maior motivação. Mas não precisa ser a motivação de todo mundo isso. A gente não precisa ter necessidade para querer muito uma coisa, né? Por que você gosta de futebol? Porque quando eu era pequeno, todo mundo gostava de futebol. Quase todo mundo gostava de futebol. E a brincadeira mais barata que tinha para a gente fazer, que todo mundo conseguia fazer, era jogar futebol. Ou alguém tinha uma bola,
ou a gente juntava um monte de meia furada, fazia uma bola, ou chutava uma latinha, uma garrafa. E aí eu chutei tanto que eu falei, agora eu gosto de futebol, não tinha outra coisa. Aranha, deixa eu aproveitar que eu estou circulando aqui com o microfone e quero fazer uma pergunta também. Você mencionou a dificuldade dos atletas negros e periféricos chegarem ao mundo profissional de jogador, mas a gente sabe também que, em contrapartida, os grandes nomes do futebol brasileiro são nomes de pessoas negras, né? Ao longo dos anos aí que ajudaram essas pessoas a construir a marca forte do futebol brasileiro. Levando para as esferas administrativas e diretivas do futebol, isso já não existe, né? Então, hoje, na elite do futebol brasileiro, a gente tem um homem negro de técnico do futebol, que é o Roger Machado, lá no Internacional. Como que vocês, atletas negros, discutem? O que vocês falam sobre isso? Como vocês enxergam essa situação? Não ter um presidente, um diretor executivo de futebol e um técnico que seja um dos esportes mais negros entre todos, né? Sim. Bom, primeiro que o jogador de futebol, ele não entra em assunto que precisa ler, que precisa se aprofundar, pesquisar. Ele fala de coisa muito rasa, até porque o desespero maior é para conquistar alguma coisa. É não encerrar a carreira sem ter nada. Mais de 85%, eu te mostrei agora, mas a Covid acabou com a minha memória. Mais de 85% dos jogadores profissionais de futebol, profissionais, não ganham 5 mil reais, não trabalham 6 meses e muitas vezes recebem metade ou 2 meses. Isso mais de 85%. Esses camaradas que a gente vê aí, Gabigol, Neymar, isso aí é 0,0. A chance de virar um desse é a mesma de quem compra um bilhete de Mega Sena. Então eu falo muito nas escolas. Futebol, música, arte tem que ser o plano B. O plano A é educação. É coisa que você sabe, cara, se eu seguir esse caminho, eu vou terminar aqui. Sabe? Então, a maioria do jogador de futebol, do atleta, não só jogador de futebol, do atleta, com 30 anos ele encerra, sem estudo, sem nenhum tipo de preparação, vai para o mercado de trabalho totalmente despreparado, né? E quando é pessoa negra, então, por exemplo, é muito comum você ver o jogador de futebol encerra hoje, no domingo, como o Dracena, meu amigo, como o Vitor lá no Atlético Mineiro, encerra no domingo, na segunda é um diretor ou é um treinador, né? Mas o futebol chegou, lembrando que o futebol chegou no Brasil 6 anos depois do fim da escravidão. E chegou nos clubes de associados, por isso que é clube de futebol. Você tinha que pagar para estar ali, era um negócio caro. Então, o que acontece? Aquela galera que montou o futebol no Brasil, toda a estrutura, era uma galera muito racista e muito elitista. Então, ela foi criando várias barreiras para que as pessoas brancas e pobres ou negras não participassem. Só que, assim como na época da escravidão, chegou uma hora que não tinha como segurar mais. Eu dou exemplo do Vasco. O Vasco começou a colocar jogadores de tudo quanto é jeito no time, mestiço, negro, tudo quanto é jeito, e começou a ganhar vários títulos. Porque os outros só estavam colocando como se fosse na linguagem nossa, que só playboy. Não estava ganhando. Aí a Federação Carioca lá mandou uma carta para o Vasco. Ou tira os jogadores negros, ou sai do campeonato. Aí o Vasco respondeu com uma outra carta, fica com o seu campeonato, mais ou menos isso. E aí esse dia é famoso no Vasco como o dia da resposta, né? Então, o que acontece? Para usar o físico, o corpo, serve, como na época da escravidão. Mas para pensar aí é demais. Porque o negro é um ser inferior intelectualmente. Então, ele não vai conseguir, a gente não consegue, é impensável para quem é um pouco mais velho, foi passando o pai, passou para o filho, passou para o neto, o negro pensar uma estratégia de futebol ou gerenciar qualquer coisa. E na maioria das vezes, realmente, o negro não tem essa competência de fazer isso, não porque ele é negro, porque ele não foi estimulado e não teve oportunidade, né? Assim como o negro foi proibido de estudar por lei durante muitos e muitos anos. Aí eu sempre, quando eu faço nas periferias, eu falo assim, imagina só, você tem 2 filhos. Um estuda, tem educação, vai para a escola, pratica o esporte, e o outro fica só por conta da casa. Arrumar uma porta, fazer faxina, limpar, tal. Daqui 20 anos,
quem vai estar se formando, trabalhando num emprego bem mais remunerado, e quem vai estar trabalhando para quem? E quem vai estar lutando pela sobrevivência e quem vai estar formando, né? Eu nunca tive na minha casa, nunca escutei na minha casa alguém falar assim, o que você quer ser quando você crescer? O que você está pensando em fazer quando você crescer? Não tem isso, não tinha isso. Essa conversa não existia, né? E a gente via novela, não, o jovem revoltado, eu não quero seguir a profissão do meu pai, eu não quero ser médico, eu quero ser engenheiro, sabe? Eu não quero cuidar das empresas, eu sou um advogado. Cara, é muito legal isso, mas a gente tinha que colocar esse pensamento na cabeça de todo mundo, de querer ter uma formação, de querer estudar, de se capacitar para colocar em algum cargo bacana, sabe? Não é só pegar um negro aqui e coloca lá num cargo de gerência e... Não, o cara vai super mal. A gente tem que preparar primeiro. Já está acabando já, gente. Algum companheiro de time já fez racismo com você? Não. Como eu disse, ele perguntou se algum companheiro já cometeu racismo comigo. Não, porque é aquilo que eu falei, né? Ele precisa se sentir confortável e seguro. E aí no time de futebol, que tem gente de tudo quanto é tipo, o cara vai dar uma de racista lá no grupo, não é uma boa ideia. Boa noite, Aranha. Queria fazer uma pergunta e um convite. O convite é um pouquinho transgressor, a Andréia, diretora da escola, vai ficar brava comigo. Vou começar pelo convite. Se você estiver terça-feira passando aqui pela Cerro Corá, vem jogar o rachão com a gente, o rachão do Oswald. Opa! Mas tem que ser no meu time, tá bom? Eu estou dizendo que é transgressor porque era só para paz, mas com a sua presença isso mudou, eu tenho certeza. Mas a pergunta é a seguinte, vai um pouquinho na direção do que você está dizendo, né? De que no Brasil o preto é explorado no sentido do corpo, né? Então ele serviu de mão de obra escrava, depois ele serve à sociedade como jogador de futebol, mas eu li com muito interesse que você iniciou uma carreira de escritor também, não é isso? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, porque vai justamente nessa direção almejada que é a direção intelectual, né, da contribuição preta para a sociedade. Obrigado. Sim. Não tem muito tempo que eu criei coragem para me arriscar nessa área, sabe? Conheço o João de 50 anos atrás, menos, né? Muito tempo. A gente fazia parte do mesmo movimento, hip hop e tal. Mas, enfim, dessa época que a gente se conheceu para cá, eu sempre continuei buscando informação, lendo livros, né, adquirindo conhecimento. Sempre fui aprendendo, né? E aí, quando aconteceu o episódio na Arena do Grêmio, eu dava a entrevista, no outro dia meu celular enchia de mensagem. Cara, tu é muito burro, você falou no Fantástico que não foi a princesa Isabel que libertou os escravos. Eu falei, rapaz, não disse que não foi ela que assinou, é que não foi desse jeito que todo mundo aprende, tem um contexto. Que contexto nada, você é muito burro, não sei o quê. E aí, quanto mais eu falava, mais as pessoas ficavam, caramba, mas não sabia disso, não sabia daquilo, não sabia daquilo outro. Aí eu falei, porra, podia escrever um livro, né? Mas livro não dá, não. Não sei escrever livro, não. E aí um dia eu li o livro da Carolina de Jesus. E eu li o livro e aí eu achei legal, bacana. Passou um tempinho e eu pensei, pô, peraí. Se aquela mulher, naquelas condições, né, conseguiu escrever um livro, por que eu, na minha zona de conforto, não vou escrever? Pode ser que ninguém goste do meu livro, pode ser que seja uma porcaria meu livro, mas eu tenho condições de escrever. E aí eu comecei, colocando tudo que eu aprendi. Eu falava, eu lembrava um personagem, vou escrever sobre ele. Lembrava outro personagem. E aí eu falei, nossa, agora eu vou escrever uma história de trás para frente, né? Lá do começo, como eu acho que tem que ser contado. Depois que eu terminei de escrever o livro, que eu fiz lá em casa, todo errado, um monte de escrito errado, um monte de coisa, mas eu fiz, eu tinha vergonha de apresentar ele para as pessoas. Comentava com um, com outro, tal.
E aí um dia eu ia participar da Fátima Bernardes, e aí conversando com ela, a gente batendo um papo um dia antes do programa, eu falei, ela falou, você deveria escrever um livro. Eu falei, mas eu escrevi, só não tenho coragem de mostrar para ninguém. Ela, que legal, beleza, não falou mais nada. Chegou no dia do programa, dei entrevista para ela, tudo bacana, tudo legal. Ela falou assim, inclusive o Aranha escreveu um livro. Eu já me deu um suador na hora já. Não é, Aranha? Eu escrevi um livro. E o que é o seu livro? E começou a... Daí a Fátima começou a perguntar, eu comecei a falar, e no outro dia já começou um monte de gente. E o livro, e o livro? Aí toda a entrevista que eu dava, e o livro que você está escrevendo? Hein? E aí eu falei, nossa. Daí eu liguei para um amigo, arrumei uma editora, daí montamos uma equipe competente. Eu estava falando com o André e com o João. Eu tenho convicção que a gente não deve rebaixar a intelectualidade das pessoas. Não é porque eu falo errado que tem que escrever errado no papel ou gravar uma música falando errado. Você tem condição de editar e fazer o certo, faz o certo. Né? E aí nós montamos uma equipe, e aí repassamos tudo. Meu livro original tinha 380 páginas. Aí eu pensei, falei, nossa, eu vou ficar com preguiça de ler meu livro, eu não vou ler esse livro não. Cara, mudei de ideia. Falei pro dono da editora, mudei de ideia. Meu livro tem que ter 100 páginas no máximo. 100 páginas. Ele, mas como que... Um ano, tira personagem, volta personagem, muda isso, muda aquilo. E aí depois foi para outra pessoa competente, nós fomos construindo. E aí a narrativa, aí contratamos um outro escritor especialista, que é o Jabuti, o seu Júlio. Aí era briga atrás de briga com o seu Júlio. Porque nós dois negros, mas ele enxergava o mundo de uma outra maneira. Por exemplo, no meu livro estava lá, quem trouxe o primeiro automóvel para o Brasil foi José do Patrocínio. Ele foi na França, desembolou lá, falou no francês, colocou o carro no navio e trouxe para o Brasil, inclusive o primeiro acidente registrado de automóvel é do Patrocínio, bateu a 5 km por hora. Ele e o Bilac. E aí, era assim que estava escrito no meu livro, no original. Aí quando eu fui ler a versão que ele colocou, com as palavras, né, tal, eu falei, por que está fazendo o Santos Dumont aqui, rapaz? Não, porque os dois trouxeram o carro no mesmo navio, os dois... Eu falei, eu sei, mas você vai ler o livro do Santos Dumont, está escrito José do Patrocínio lá? Não tá. Por que no meu tem que pôr o Santos Dumont? Aí falou, por que não tem? Eu falei, porque o livro é do José do Patrocínio. Aí conversou, não entrava no acordo, daí eu peguei e falei, quer saber? Então tá bom. Fala que o José do Patrocínio trouxe e Santos Dumont. Porque um desceu no Rio, outro em São Paulo. Entramos num acordo, colocamos lá na história. Então, meu livro foi construído dessa forma, com uma equipe de 9 pessoas, e batalhando até que a gente... Aí eu fui lá, pesquisei na internet, com medo de ninguém gostar do meu livro, pesquisei na internet, o que fazer para agradar as pessoas que estão lendo. Aí eu vi lá, estava lá assim, folhas amarelas cansam menos a vista. Por isso que o Kindle fala, né? Kindle tem, e no celular tem um negócio amarelado, de leitura, descanso. Eu falei, tá aí. Liguei para o dono da editora. Falei, quero folha amarela, folha amarela. Ele, Aranha, seu livro vai ficar com cara de velho, pô. Eu falei, não precisa ser muito amarelo. Falei, tá bom assim, nada. Achamos um acordo ali. Nem amarelado, nem branco. Beleza. O tamanho da letra também. Tá muito pequeno essas letras aí. Aí a pessoa falou, não, mas daí também tá muito grande. Aí, não, o MEC tem um padrão de letra, assim, PNLD, né? Tem que enquadrar um monte de coisa. Foi indo. E aí eu construí o livro assim, cara. Sem pretensão de ser um grande escritor, mas colaborar para poder passar para os jovens aprender de uma maneira correta, para a gente não ter que ficar explicando depois, porque para um jovem negro não achar que ele foi o descendente dele, ele era descendente de um escravo, que uma mulher chegou lá, assinou o papel, coitado deles, assinou o papel e está tudo certo. Não. Então foi dessa forma que eu me tornei e estou buscando, né? Hoje em dia, muitos times melhoraram, entre aspas, a questão do racismo, mas você entraria em qual time hoje em dia? Nossa, que pergunta, hein? Difícil. Eu tenho que ser esperto agora, porque se eu falo Corinthians, eu só desagrado uma galera.
Se eu falo Palmeiras, desagrada o outro. Se eu falo Santos, o outro. Eu quero entrar na seleção brasileira. Hã? Né? Mas eu tenho que parar com o McDonald's. Né? Parar com esse McDonald's. Refrigerante. Biscoito recheado. Quando você era criança e já queria ser jogador de futebol, você teve alguma inspiração? Não ouvi o final. Você teve alguma inspiração, um jogador que você falou, nossa, ele joga demais, eu quero ser igual ele? Aham. Romário, Pelé, tudo atacante, que eu queria fazer gol, todo mundo quer fazer gol, né? E aí tinha um time no meu bairro, Cantareira, que chama esse time amador. E o treinador desse time, ele ia no campinho que eu jogava para escolher jogador pro time, que ia começar o campeonato. E o atacante, todas as inspirações minhas, atacante. Ele foi um dia, escolheu 2. No outro dia, ele foi lá e pegou mais um. No terceiro dia, chamou outro. E eu nada. E eu ficava tipo assim, eu aqui, né? Eu correndo e dando a vida e nada. Daí eu falei, nossa, ele não vai me chamar. Ele não vai me chamar. Aí eu perguntei, já tem goleiro? Ele falou assim, não, goleiro ainda não. Eu falei, eu sou goleiro. Ah, é? Então por que você só joga no ataque? Eu falei, não, porque eu quis deixar o menino no gol lá. E aí ele falou, então vamos no gol. Aí eu fui no gol, fiz umas defesas doidas lá, malucão lá. Aí ele falou assim, pode ir lá treinar lá, sábado, 9 horas. E aí minha inspiração era só jogador de linha. Eu fui pro gol assim. Cheguei em casa e falei, mãe, preciso de uma chuteira, uma luva, uma calça, não sei o quê. Minha mãe só, tá bom. Chegou no sábado, cara, não tinha nada. Vai comprar o quê? Cheguei para o primeiro treino meu, lembro como se fosse hoje, eu treinei de sapato social. Pior. Teve um dia que eu dei uma cabeçada na trave de bambu, quebrei a trave, acabou o jogo. Depois eu vou contar de um goleiro que tinha lá na minha cidade, o que aconteceu com ele. Só no FIFA. Aranha, boa noite. Primeiramente, eu queria reiterar aqui o convite feito pelo meu colega Rafa Vilela, né, para você participar do nosso Rachão dos Pais aqui às terças-feiras. O convite está feito, está aí reiterado. Sobre o ocorrido, Aranha, algo que me chamou a atenção à época e me entristeceu bastante, para falar a verdade, foi a falta de solidariedade. Eu não poderia dizer solidariedade, mas assim, foi a pouca repercussão entre os atletas, né? Que eu percebi à época. Para não correr para eu não correr injustiça, eu me recordo só do Muricy Ramalho, tá? Vindo a público e se manifestar sobre o caso, tá? A que você atribui a essa apatia, né? Se você atribui a algo geracional e se você acredita que essa geração que está vindo de atletas tende a mudar isso? Bom, eu acredito que essa juventude, com toda a certeza do mundo, vem muito mais preparada para lidar com essas questões do que a gente, né? A informação é na palma da mão, hoje é muito rápido. Você querendo ou não querendo, chega a informação, né? No dia a dia, lá no mundo real, é outra parada. Que estão bom dançar no TikTok, jogar Free Fire, são bons, mas na vida é outra parada. Mas para essas questões, eu acho que os jovens vêm com muito mais informações do que a gente tinha. Para saber de um personagem, a gente tinha que ir na biblioteca. Dar sorte da mulher estar de bom humor. Você perguntar onde é que estava o livro, para ela achar o livro, para você procurar no livro. 5 horas, né, para você saber de um personagem. Hoje aqui, não dá 1 minuto. Descobriu, já sabe tudo que você tem que saber, né? Então, assim, tem esse fato, tem isso. Mas no futebol, como eu disse aqui, que mais de 85% vai encerrar a carreira sem nada. E tem uma galerinha que fica ali também, uns 3% que fica ali, que é onde eu me encaixo, onde eu me encaixei, que você não sai do jeito que entrou, mas também não sai nenhum milionário. Essa galera é mais perigosa. Por quê? Porque uma atitude sua
pode colocar totalmente aquilo que você trabalhou 15, 20 anos a perder, sabe? É do tipo você tá subindo numa empresa e tá com moral, e aí você vai defender um colega que está sofrendo algum assédio, alguma coisa, e aí o chefe fala, pá, esse cara tá me ferrando, tá me complicando, manda embora. E a sua carreira que estava aqui, de repente... No futebol é a mesma coisa, todo mundo tenta se preservar ao máximo. No caso do Vini Júnior, do Neymar, desse cara já muito grande, que não é mais dinheiro, é o ego. Ele quer ser o melhor, ele quer estar no melhor time, quer estar num lugar que para ele estar, ele tem que entrar no jogo, ele tem que entrar naquele sistema, senão ele sai fora. O Vinícius Júnior, ele não ganhou a bola de ouro. Eu queria saber se você acha que ele não ganhou por causa da cor de pele dele. Não pela cor da pele dele, porque outras pessoas negras já ganharam, mas pela maneira que ele se comportou, como um abusado, como um rebelde. Talvez se ele tivesse entrado no jogo, né, e não falado nada, ficasse na dele, ele teria ganhado a bola de ouro, sabe? O problema é que hoje a internet é muito ampla. E não foi o Vinícius Júnior que tomou uma atitude. Foi o brasileiro, o mundo inteiro, que tomou uma atitude por ele, obrigando ele a tomar uma atitude. Se buscar as reportagens, as matérias, os vídeos, no início o Vinícius Júnior não falava nada. Ele foi falar depois que o mundo inteiro falou, cara, estamos contigo. Aí ele virou um representante, mas custou a bola de ouro. Mas por que ele não ganhou? Aí a pergunta é, por que ele não deveria ganhar? Qual foi o motivo, o critério para ele não ganhar? Igual, por que o policial me confundiu com um bandido? Qual foi o critério? Quando você não acha mais nada além da cor, então é racismo. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber, do seu ponto de vista, nesses casos de racismo que vem a público, que a imprensa explora bastante, que, né, sai dos muros da escola e ganha telejornal, e ganha internet, e ganha as mídias sociais. Eu queria saber se você vê isso como um ponto positivo, importante para o debate na sociedade, ou você acha que a gente precisa aprender a resolver de outras maneiras, que precisa aprender a preservar tanto quem sofreu o crime de racismo contra quem é o agressor, que isso é uma coisa mais do fórum, daquela instância e também das autoridades, assim. Bom, a imprensa, ela se comporta da seguinte forma. Ela vai mostrar o que vende, e o que vende é o que o povo quer ver. Ah, tá muita coisa feia na novela, é porque a galera tá assistindo. Começou a parar de assistir tal novela, eles começam a mudar. E a programação é assim. Então, se está todo mundo consumindo esses casos de racismo e tal, eles vão começar a expor todo mundo, explorar isso, né? Se a galera começar a não acompanhar mais, eles vão começar... E uma coisa que acontece, que isso é... Eu tenho dito muito isso, muito. O Brasil é um país adolescente, né? É muito novo comparado aos outros países, não sei quantos mil anos. Nós é um país adolescente. Como adolescente, a gente tem vários problemas, principalmente psicológicos, emocionais, né? Tanto que a democracia nossa tem 40 anos, não tem 40 anos, né? A democracia nossa é de 86, né? Não tem 40 anos, eu acho, se não me engano. Sou matemática minha, tomei 4 bombas, vocês lembram, né? Enfim, é tudo muito novo. O brasileiro está aprendendo a votar agora. Minha mãe votou no Collor porque ele era bonito. Ela falava, eu vou votar nele, ele é muito lindo. Né? Então o brasileiro está aprendendo a votar. Então ele vai errar, ele vai acertar. Ele está aprendendo a lidar com questão de racismo, porque não se falava sobre isso. Ninguém conversava sobre racismo. Agora está conversando. Então tem gente que vai exagerar para um lado, outro vai exagerar para o outro. Tem gente que passou a vida inteira fazendo certo tipo de comentário. E agora, do nada, não pode mais fazer. Aí fala, nossa, agora tudo é racismo. Não, sempre foi, só que antes as pessoas não se importavam, e agora se importam. Né? Mas quem quer machucar, quem quer cometer um crime, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Sabe por quê? Se eu estou passando na rua com esse tamanho, não vai passar um cara e falar, seu macaco, que horas são? Não vai. Ele não vai. Entende? Então, vou dar um último exemplo, até para não alongar. Passado o episódio do Grêmio, a gente estava pegando um voo, não lembro para onde que era o voo, se era para o Rio,
Sempre andava a segurança comigo. Sempre tinha segurança andando comigo. E eu passei no avião, no corredor do avião, e uma senhora falou assim para o segurança que estava atrás de mim: esse menino precisava tudo aquilo? Precisava ficar bravo daquele jeito? Pô, o macaco é um animal tão engraçadinho, tão fofinho. Aí o segurança falou assim: sua galinha, sua vaquinha, tá certo. Aí o moço, ela falou: não, a galinha é um animal fofinho, a vaca também. Aí ela: não, eu entendi. Então não é a palavra, é como você utiliza a palavra. É para que você utiliza a palavra. Então, acho que é mais ou menos isso, né? Em que contexto você usa a palavra? Peraí, um minuto que eu meio que esqueci. Mano, o Caetano está meio Qual o melhor jogador que você já jogou contra que você ganhou? Que eu ganhei? Nossa. Ronaldinho Gaúcho. Vale, Ronaldinho Gaúcho? Ah, já ganhei várias vezes dele. Robinho, Hulk, Ronaldo. Não, Ronaldo eu empatei. Difícil eles jogarem contra mim. Hã? Chuta forte, mas pra mim é fraquinho o chute dele. Então, eu só queria fazer um comentário. Então faça. Uma coisa contra o racismo. O melhor jogador da história é o Pelé, e ele era negro. O que prova que os negros não são inferiores aos brancos. Sim. Sabe o que é interessante do comentário que ele fez? Que eu aprendi isso, o Pelé falou pra mim isso, e eu fiquei assim, envergonhado, porque... Sim. Sim, a gente já... não, mas a gente era amigo, assim. E o Pelé me disse uma coisa que me fez refletir muito. Ah, um jogador negro é o rei do futebol, né? Mas quase ninguém sabe por que ele é o rei do futebol. E por isso compara ele com todo mundo. Tanto que o Pelé mesmo falava assim, ora é o Messi, ora é o Cristiano Ronaldo, ora é o Maradona, ora ele falava, decide primeiro quem que é o melhor de vocês, aí depois a gente vê. Mas por que o Pelé é o rei do futebol e a maioria das pessoas não sabe? Ele fez essa pergunta para mim, você sabe por que eu sou o rei do futebol? Sou considerado o rei do futebol? Eu falei, porque você fez 1000 gols, ganhou Copas e tal. Ele falou, não. Eu sou o rei do futebol porque até hoje eu sou o único jogador que dominou todos os fundamentos do futebol. Todos. É como no FIFA você pegar o boneco e pular no 100% lá. Então, ele tinha velocidade, força, habilidade, tudo que um jogador tem, ele tem. Tem um vídeo na internet, no YouTube, vocês devem achar. Chama Pelé Futurista, uma coisa assim. Tem um lance do Cristiano Ronaldo, aí tem o Pelé fazendo. Um lance do Messi, o Pelé fazendo. Um lance do Neymar, o Pelé fazendo. Todos os lances que vocês já viram no futebol hoje, o Pelé já fez. Até a letra do Lamelo. Até o quê? A letra do Lamelo. Ih, ele fez a letra de A a Z. Obrigado. Oi, Aranha, boa noite. Aranha, eu fiquei ouvindo você falar sobre a coisa do goleiro negro, né? Que sofre um preconceito diferente. Aí me passou essa coisa do Hugo, que sofreu muito no Flamengo. E agora está no momento de redenção. Mas minha pergunta, na verdade, é... Se você ainda, como jogador, teve a oportunidade de ver jogadores negros chegando mais jovens, você já mais experiente, e de alguma maneira ter influenciado esses jogadores mais jovens a ter mais consciência do quanto eles estavam envolvidos nessa questão, do quanto eles poderiam até contribuir, enfim. Se tem algum episódio nesse sentido, sabe? Você é o jogador mais experiente em relação aos mais jovens. Até já tentei, mas ninguém quer se meter nisso. Ninguém quer arriscar. No caso do Hugo agora, que está todo mundo falando, porque ele está num dos maiores times do Brasil, né? Se não o maior, um dos maiores times do Brasil, ele é notícia, né? Mas... a exceção comprova a regra, não é isso? É o Hugo. Quem mais tem goleiro negro na Série A? John. Hoje está batendo um recorde, eu acho que do Atlético Mineiro. Mas não passa de 4. Na minha época era sempre 2. Né? E aí o Aranha chegou, 3, mas não passa disso. Só que a paciência com o goleiro negro é menor. Né? A paciência é menor. O Hugo sofreu muito lá no Flamengo porque ele frangava muito.
Também tem isso também, sabe? Além dessa outra carga, ele dava brecha. Ele errava muito. Então a gente tem que saber também ver até onde o que não vale é, por exemplo, eu fiz 2 apresentações para a ESPN e eles queriam saber o seguinte, que era um curso para os narradores e comentaristas. Como comentar no dia de hoje e narrar sem cometer racismo? Eu falei, é só não levar a cor do cara em consideração. Chama o cara pelo nome, pô. Aí os caras me contrataram, me pagaram bem para fazer 2 apresentações para resumir tudo e nisso. Pô, você precisa falar que aquele lateral preto. Não, quando o cara é branco, você fala aquele lateral branco. Olha, o atacante branco, número 9, fez o gol. Você fala isso? Não. Então pronto. Fala o nome do cara, fala a característica do jogo do cara, tal. Aí teve um cara lá que falou do cabelo do... Tá, mas o que o cabelo do Celcinho tem a ver com o jogo, com o gol que ele fez? Nada. Se fosse um jogador com cabelo louro, bem cortado, bonito, você ia falar, que golaço desse cabelo lindo. Não ia falar. Então, é simples. Trata o cara com respeito igual você trataria qualquer um. Não tem que falar nem a mais nem a menos. Chama o cara pelo nome, dá a característica certa, faz a crítica. Se o cara errou, é ruim, fala que o cara é ruim. Não precisa falar, esse cara preto é muito ruim. Sabe? É bem por aí. O que te inspirou a jogar no gol? Vou dar uma outra versão para você. Eu era tão bom no gol, que a cidade inteira, todos os meus amigos falavam assim, vai no gol, você tem que ir no gol, você cata muito, você vai para a seleção brasileira. E aí eu comecei a jogar no gol, essa foi a minha inspiração. Eu vi os goleiros na seleção, falei, também quero ser goleiro. Juntando com o fato que eu não era muito bom na linha. Você jogava na linha, só que aí, às vezes você ia no gol, aí eles falavam, os seus amigos falavam que você catava muito, que você deveria seguir a carreira de goleiro. Quando eu jogava na linha, ninguém me elogiava. Quando eu jogava no gol, uns 2 elogiavam. Aí eu falava, vou ficar no gol, né? Tem que ser esperto. Às vezes você quer ser atacante, mas ninguém te elogia no ataque. Aí você joga na defesa, você vai bem. Só se for burro para ficar insistindo no ataque, né? O que você acha sobre as ações do Ku Klux Klan? Sim. E o que você faria se estivesse em um protesto deles? Vixe! Naquela época ou hoje? Se fosse naquela época, eu ficava quietinho, porque senão o bicho ia pegar pro meu lado. Porque diferente dos Estados Unidos, no Brasil, lá nos Estados Unidos, o racismo se manifestava através das leis. Então, é proibido o negro tomar água nesse bebedouro. É proibido sentar em tal cadeira, por lei. Então, você brigava para derrubar essa lei ou aquela lei. No Brasil, não é por lei, é por costume, por cultura, né? Então, as pessoas que são negras entenderiam bem isso que eu estou dizendo. Você anda na rua, você não pode fazer uma cara de mal, pôr um boné mais baixo, leva o documento. Tem uma série de ritual que você tem que praticar, que você tem que aprender, para você parecer o menos suspeito possível, para não ser abordado. Então, muitas vezes, os negros, na minha época principalmente, o cabelo tem que estar cortado de tal jeito, a camisa para dentro, tem que ter uma série de comportamentos. Então, assim, não adianta, por mais que eu queira, quem tem mais poder manda mais, né? Se tem alguém que pratica um racismo comigo e eu denuncio essa pessoa, mas o juiz que vai julgar é racista, o que vai acontecer? Né? Não foi o que o Grêmio tentou fazer comigo? Tenta até hoje. O UOL me chamou para ser colunista. Eu falei, rapaz, vocês têm certeza? Vai ser uma enxurrada de crítica e gente bombardeando o UOL aqui. Não, Aranha, estamos fechados contigo. Faz aí o texto. Eu fui lá, caprichei pra caramba, fazia os textos. Todo mundo falando, pô, que texto bom, não sei o que. Uma enxurrada de gente criticando. E fiquei um mês. E aí eu liguei pro gerente lá e falei, eu acho que não tá legal, eu acho que eu vou sair. Ele falou, não, Aranha, beleza, você que sabe, tá tudo certo. Obrigado pela colaboração. Ele nem falou assim, não, vamos tentar mais. Ele estava esperando uma brecha para me tirar, porque tudo que eu vou fazer é assim.
tudo. Se eu fizer qualquer coisa, minha rede social não tinha, era para eu ter milhões de seguidores, mas eu não mexia com rede social. Aí depois era fechada. Eu abri porque o dono da editora falou assim, cara, você tem que abrir sua rede social para as pessoas conhecerem o autor, saber o que você está fazendo. Aí eu abri minha rede social. Você imagina, eu joguei 3 anos com o Neymar. Aí eu vou lá e falo, ô Neymar, vamos fazer uma foto aqui. Posto uma foto nossa no Instagram. Milhões de seguidores. Ô Ganso, vem cá. Ô Robinho, vem cá. Ô não sei quem. E mais uma infinidade de gente que eu conheço. Né? Então, e era justo, porque eu ensinava eles a jogar bola. Né? Ensinei o Neymar a dançar o tchu-tchá-tchá. Ele dançou na televisão. Ficou famoso. Posso dizer? Minha pergunta é porque você disse que você tinha começado a jogar no clube da sua cidade. Esse clube começou com campo ou futsal? Começou no futsal e depois no campo. Mas eu jogava os dois juntos, assim. Mas você já... Eu queria jogar no campo, né? Assistia a TV, via o estádio cheio, os jogadores lá, todos super famosões, super famosos. No campo, né? Eu com esse tamanhozão, no futsal, chutava rasteira, tinha que pôr uma redinha no meio das minhas pernas para a bola não passar. O futsal sempre foi, tipo assim, é um esporte menos conhecido, não menos conhecido, mas que dá menos importância que o futebol. Quem? O futsal. Ah. Você, tipo assim, quando, por causa do racismo, você foi expulso de... Você não te aceitaram em várias peneiras e nada. Não, tipo assim, não passou pela sua cabeça. Agora eu vou tentar focar no futsal ou você sempre quis chegar no seu objetivo do campo? Ele perguntou se por causa do racismo eu não pensei em ir para o futsal, né? Você controla o tempo aí, porque eu falo, vou falando, eu só tenho hora para começar, para terminar na hora que falar, gente, deu aí. Porque às vezes ficar sentado aí também ouvindo é muito chato e cansativo também. Se eu fico 20 minutos sentado, minha lombar já trava. Já. Não dá mais. Mas, enfim, eu não pensei em ir para o futsal porque eu era muito bobão. Sabe aqueles bonecão de posto que fica lá flutuando? Eu era daquele jeito do futsal. Não pegava uma bola direito. Então eu tinha que ficar no campo. Mais uma, porque a gente já está perto do fim mesmo. Já está bastante tempo. Peraí. Jogador, deixa ele perguntar lá, que eu vou fazer uma pergunta para vocês depois. Quem acertar vai ganhar vou pôr o WhatsApp do Neymar aí. Então presta atenção na pergunta lá. Olha lá. Quem é melhor? Messi, Cristiano Ronaldo? Ou, e a outra pergunta, Cristiano Ronaldo e Pelé? Muito fácil. Eu acho, como jogador, o Messi melhor, porque o Cristiano Ronaldo ficou com medo de me enfrentar, não quis. Como pessoa, eu acho o Cristiano Ronaldo melhor, porque o Messi vê muita barbaridade e ele não fala um A. Ele poderia falar sobre 1000 assuntos, falar o que quiser, porque dinheiro não é o problema, status não é o problema. Já ganhou não sei quantas bolas de ouro, de prata, de bronze, de madeira, tudo, Copa do Mundo. Ele poderia ser um cara muito fera, muito top. Porque você imagina, se o Messi consegue convencer uma criança a extorquir o pai uma chuteira de R$2.000, né? Um tênis, não sei do que, uma camisa, não sei do que. Você imagina a influência dele em questões de educação, de respeito, de racismo, de qualquer tipo de discriminação. E ele fica só no mundinho dele. Por isso eu acho o Cristiano Ronaldo melhor do que ele como pessoa. Não muito melhor, mas melhor do que ele como pessoa. Né?
E como jogador, eu prefiro o Messi. Se tem 2 jogos, o Messi jogando num estádio e o Cristiano no outro, todo mundo vai querer ir lá, a maioria vai querer ver o Messi. Porque o Cristiano Ronaldo você só vai ver dedicação, força, né? Agora, Cristiano Ronaldo e Pelé, que você perguntou? Pelé, né? Hã? Pelé, ué. É, também acho. Quem é melhor? Ó, vou fazer a pergunta, quero ver se vai acertar. Então, calma aí. Do Pelé? Tem, mas ele não vai responder. O Pelé é melhor que o Messi que o Cristiano Ronaldo. Só vou perguntar uma vez. Só uma vez. Quantos lados tem a bola? É a bola do Gasparzinho? Errou. Ué, mas daí é sem bola. 0 é sem bola. Acertou. Por que 2? Tirou 5 na prova. É o lado de dentro e o lado de fora. Ó, agora a última pergunta que eu vou fazer. Nenhuma escola acertou. Ninguém acerta. Por que o índio faz assim? Por que o índio faz assim? Não, mas... Por quê? Pra olhar. Não. Pra deixar o pôr do sol tá lá em cima pra Não. ver. Eu sei, porque tá muito sol aí ele sai. Não. Tá vendo? Nenhuma escola certa. Posso falar? Se ele fizer assim, ele não enxerga, ó. Gente, eu quero agradecer aqui a presença de vocês todos. O horário já está... Estamos aqui finalizando mesmo. Agradecer o Aranha. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo bate-papo. Superando nossas expectativas. Obrigado, gente. Boa noite para vocês. Tá ligado. Tio,